Bom dia, professores interlocutores, professores coordenadores e demais participantes desta videoconferência. Esta é mais uma ação que compreende as formações na temática ERER+, previstas no plano de ação do núcleo pedagógico e que estamos realizando. Então vamos rememorar. Nós tivemos um encontro presencial em fevereiro com uma oficina de criação dos planos de ação do ERER. Depois nós tivemos uma videoconferência em março sobre preconceito sexual e de gênero, e em maio nós estivemos no MAI, na USP, no Museu de Arqueologia, para as oficinas de inserção da cultura indígena no currículo. Então agora nós temos duas ações previstas para dar continuidade ao plano de ação do ERER, que é esta videoconferência, que nós vamos enfocar mais na cultura africana e afrodescendente, e uma formação em julho, que está prevista para julho, para nós falarmos sobre imigrantes e refugiados. Nessa formação, a intenção nossa é presencial e que seja chamado o professor coordenador. Então, hoje, o nosso objetivo será falar sobre a cultura africana, a cultura afro-brasileira, né? Antes de iniciarmos, nós vamos resgatar qual é o objetivo central, que afinal é oferecer aos professores propostas para um trabalho efetivo dentro dos seus currículos, focando a Lei 10.639 de 2003, e lembrando que a forma como é feita a inserção dessa lei e dos estudos da África e da afrodescendência no currículo, ela pode muito valorizar a identidade afrodescendente, né? Eu quero aproveitar para passar que as perguntas podem ser enviadas para o e-mail eliete.silva1@servidor.educacau.sp.gov.br, e todas as perguntas serão respondidas ao final. As que nós não conseguirmos responder devido ao tempo, nós estaremos depois providenciando uma resposta por e-mail para todas as questões. Primeiramente, para iniciar minha fala, eu vou pedir que vocês olhem atentamente essas duas gravuras que eu selecionei. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da historicidade, né? Então, se puderem colocar na tela as duas gravuras. Então, nós temos lá duas gravuras que nós encontramos normalmente nos livros didáticos e que são basicamente da mesma época cronológica. Então, a primeira figura, nós temos o navio negreiro, né? Então, tem todo o sofrimento retratado. E na segunda, nós temos ali no reino de Songhai, no século XV, a construção do reino de Songhai. Então, quando a gente fala sobre história da África, quando nós falamos em história afrodescendente, então nós temos que usar um pouco da alteridade também, e da empatia. E vamos nos imaginar um adolescente, uma criança na aula de história, num 6º ano, e onde aparecem essas duas figuras no livro didático. Então, como que ele gostaria de ver retratados os seus antepassados, né? O que vem na mente dele? Então, quando a gente pensa nessas questões, é que nós verificamos, né, a história da África versus a identidade afrodescendente. A história da África, ela está intimamente ligada a essa busca da identidade afrodescendente. Por quê? A criança, ela vai pensar a forma como a história da África vai ser tratada, é que vai influenciar diretamente na construção da identidade cultural positiva para essa criança negra, e que com certeza vai minimizar também a questão do preconceito, porque o preconceito realmente ele vai existir ali, como a palavra diz, pré-conceito, onde não existe o conhecimento, onde não existe o conceito. Então, a partir do pressuposto que toda falta de conhecimento vai gerar preconceito e discriminação, é que a gente tá direcionando aqui, que eu vou tentar direcionar a minha fala de hoje, tá? As pessoas não têm conhecimento, na verdade, de toda a riqueza do continente africano. Isso foi omitido, foi distorcido por muito tempo, com o objetivo claro, que nós sabemos, de exploração das populações africanas. Quando vieram escravizadas para o Brasil, já tinha todo aquele estereótipo, né, da população que era marginalizada. Então, por isso que o estudante, quando ele se depara com uma figura de um navio negreiro, aquilo vai trazer um certo pesar sobre ele.
Ao mesmo tempo que quando ele vai pensar em seu passado e verifica que é passado de reis, rainhas, que teve toda a glória na história, então aquilo vai elevar um pouco a questão da identidade cultural. Não que o estudante ele não tenha acesso ao passado violento realmente que ele foi submetido, com que os antepassados foram submetidos, mas é importante que o professor mostre os dois lados. Mostre o lado também do passado glorioso, dos reis, das rainhas, do continente africano, das grandes riquezas, das grandes descobertas, né? Então é a questão de valorização desse passado. Então vocês percebam como simplesmente falar que nós estamos trabalhando a legislação a 10.639, trazendo conteúdos da África e da afrodescendência, é muito relativo. Nós temos que fazer isso de forma a valorizar este passado, a valorizar este conteúdo também, né? Então, valorizando e conhecendo o passado da África, é que os estudantes eles podem ter fortalecido sua identidade cultural, né? Nós vamos ver a seguir, nós temos aí uma série de descobertas acerca das invenções humanas que se originaram na África e que muitas vezes foram omitidas ou que muitas vezes foram relegadas, muitas vezes foram confundidas, né? E as pessoas até falam, mas foi no Egito, né? Não foi na África. Como se quisesse naturalizar essa questão que o Egito é o Egito, a África é a subsaariana só. O Egito é na África também, né? E o Egito é um Egito negro. Então, assim, essa questão do passado afrodescendente, ele vem realmente, a gente vem descobrindo várias tecnologias e várias coisas que podem trazer à tona esse passado e essa busca pela história africana. Vamos ver lá no segundo slide aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro dessa questão, uma das descobertas que foram feitas recentes, que a África também é berço da escrita. Então, há cerca de 6.000 anos, cerca de 3 milênios antes dos gregos, que eram tidos como pais da escrita, né? E paralelamente aos sumérios, nós vimos povos, né, do Nilo, do Antigo Egito, que já escreviam e registravam sua história, que eram escritos ao começo aí como escrita hieróglifa, mas que depois nós vemos então registrando toda a sua história com o passar do tempo, substituindo os caracteres por sílabas, né? Então nós temos essa questão com a escrita do passado egípcio e além de tudo nós temos na Etiópia também a escrita ge'ez ou ge'ez, né? E essa escrita ge'ez, que é registrada há 3.000 anos atrás, ela é consolidada como sistema de escrita e de alfabetização há 2.000 anos e ela ainda está presente em dias atuais em alguns rituais, né? Então, são alguns exemplos que nós temos, por exemplo, quando se fala em escrita, e que vai demandar do professor a inserção desses conteúdos de forma articular com o currículo, né? Então, em história, a gente pode trabalhar essa questão do surgimento da escrita, sim, em língua portuguesa também, né? Quando o professor de língua portuguesa ele vai estar conversando com as crianças, ele pode estar trazendo algum elemento etnocêntrico para estar falando o passado que teve com aquela construção da escrita que veio, afinal de contas, da África, né? Então, o detalhe desse trabalho é que ele pode ser feito por várias disciplinas e não como um projeto, mas ele pode ser feito realmente ali durante a aula do professor, né? Então, aqui são só algumas sugestões, mas que nós temos alguns livros didáticos que já trazem aí a atualização de alguns temas na África e que o professor pode estar fazendo essa atualização e esse tipo de inserção, né? Pode passar a seguinte. Nós temos também um outro dado bem importante em relação ao plantio e à pecuária, né? Então, a agricultura africana no Vale do Rio Nilo, ela tem cerca de 18.000 anos. E ela é 2 vezes mais antiga que no continente asiático. Então, nós temos algumas histórias aí sobre plantio de arroz, né?
na margem do Rio Nilo, isso aí é 4.000, 5.000 anos atrás. E registros de pecuária também, né? Então nós vemos que a pecuária, ela também foi há 15.000 anos atrás, perto de onde é o Quênia hoje, Nairobi, né? Também foi, nós temos registros de pecuária nessa região. A produção do papel, né, no caso aí os papiros, né, para escrita, com os mapas, né, então nós temos vários registros de plantação e de cultivo do papiro para confecção do papel, no Egito, na Etiópia, né? Então nós temos esse registro. A tecnologia naval também, nós verificamos aqui com alguns registros que nós temos antigos, de que a vela mais antiga encontrada foi no Egito, né, em Tebas, junto a uma múmia em Tebas, né? E aí aqui nós temos a questão da tecnologia naval, que durante muito tempo nós colocamos como sendo pelos fenícios, quando na verdade alguns registros mais antigos datam realmente da África, essa questão da tecnologia naval. E o interessante agora é quando a gente pensa em astronomia. Então, quando a gente fala em astronomia, perto da civilização Dogon, onde hoje é a região do Mali, há 5.000 anos já registravam ali o uso da astronomia. Eles descobriram a estrela Sirius e eles baseavam toda a técnica de navegação ali nessa ciência, né, da astronomia. Então, só aqui nós temos alguns conceitos que são facilmente trabalhados por algumas disciplinas também. Por exemplo, quando a gente fala em astronomia, o professor de física, ele pode lançar mão desses conteúdos referentes à estrela Sirius, referentes à civilização Dogon, né, a civilização do Mali, de como que eles chegaram até essa técnica aí e essa ciência. Então, o professor de matemática ou outras disciplinas podem investigar um pouco mais sobre as técnicas de tecnologia naval que eram utilizadas pelos africanos antigamente, para poder trazer, porque são todos os cálculos que eram feitos para a construção do mastro, para a construção da vela, né? Então, são todos esses conteúdos que podem ser utilizados pelo professor, né? Pode passar adiante. Nós temos também um registro sobre conhecimentos médicos, né, na Etiópia, Egito, Gana, Mali, de cirurgias de cataratas que eram feitas 4.600 anos antes de Cristo. Então, na medicina, quando os egípcios praticavam a mumificação, eles já tinham um conhecimento médico. E no próprio Egito existem relatos por escrito, né, de técnicas de utilização de antibióticos, de prevenção de cáries, de parto cesáreo que eram feitos naquela ocasião, né, em alguns desses países, em Gana, em Mali, né, partos cesáreos. Então, assim, é toda uma questão de estar se investigando esse passado e estar fazendo essa inserção dentro dos conteúdos, por exemplo, de ciências, de biologia, para estar realmente trabalhando e fazendo sentido para o aluno negro, sentido aquilo que está fazendo. Não só para o aluno negro, mas para a valorização do nosso passado, dos nossos antepassados, né? Aquela questão que eu falei no começo, que você às vezes age com preconceito realmente porque você tem um pré-conceito estabelecido. Então você falta o conhecimento, esse passado foi relegado há muito tempo e agora a gente está tentando resgatar esse passado, certo? Agora uma coisa bem interessante a seguir aqui que nós temos, pode passar o slide, que a África também foi o berço da matemática. Então, o passado africano nos mostra que na África houve lá a inserção da matemática, né? O que nós temos aqui nessa figura ao lado é um instrumento que era feito para a medição
é como se fosse um ábaco, né? É um instrumento que era feito para medição da lua, enfim. Esse achado na Serra de Lebombo, que fica hoje no reino da Suíça, como é que é? Suazilândia, é Suazilândia. Então, hoje no reino da Suazilândia foi encontrado esse achado, né, da Serra de Lebombo, que é mais de 35 mil anos atrás. Então, foi o primeiro ábaco que foi utilizado. E depois nós tivemos um outro ainda, né, utilizado, desses outros achados que eram utilizados na região, né? E realmente é para comprovar, né, que bem antes dos africanos já realizarem cálculos, né, bem antes dos egípcios realizarem cálculos ali com base no calendário lunar dele, que é a figura que nós temos a seguir, né? Então, bem antes desses cálculos para o calendário lunar, já existia esses cálculos que eram feitos no reino do Suazilândia, que eram feitos usando esse ábaco primitivo aí 35 mil anos atrás, né? Então, é uma questão aí da gente estar estudando um pouco mais sobre o passado da África, né? Para a gente poder realmente estar garantindo para o nosso aluno uma veracidade, um colocar no lugar que lhe é devido da história africana, né? Que não foi uma história onde começa dentro de um navio negreiro, mas foi uma história que realmente teve um passado antes dos escravizados virem até o Brasil, né? Os africanos escravizados, teve todo um passado, e quando o professor de história chega em sala de aula, ele vai falar sobre isso, então ele tem que resgatar todo esse passado. Quando o professor de matemática ele vai dar sua aula, ele também seria bom que ele resgatasse um pouco de como que surgiu a matemática realmente, né? Já existiam fontes antigas falando, então onde está a etnomatemática, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? E seria muito importante que a gente estudasse, nos apropriasse realmente de todo esse conteúdo para estarmos levando para os nossos alunos, né? Bom, nós vamos relembrar que os e-mails para interação é eliette.silva1@servidor.educacau.sp.gov.br. Para quem quiser enviar as questões, e coloca no assunto, por gentileza, estética e tecnologia africana. E para dar continuidade, eu vou chamar a Ana Carol aqui para dar continuidade na nossa VC, na videoconferência de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Vânia. Eu sou Ana Carolina, sou professora de Sociologia. E eu vou falar um pouco, acho bem interessante essa questão que a Carol colocou de resgatar o passado, né? E eu, enquanto professora de Sociologia, também vou pensar sobre como desnaturalizar esse presente que nós vivemos hoje. É importante que a gente resgate o passado e que a gente, a partir daí, a gente consiga estabelecer relações com quais são essas as consequências, né, dessa visão que a gente tem até hoje, desse apagamento, desse esquecimento das histórias africanas e afro-brasileiras, e o quanto isso impacta na nossa realidade hoje em sala de aula. E também falar um pouquinho das pesquisas acadêmicas que tem sobre isso, né? Como que essa temática ela é conhecida e reconhecida dentro das escolas e dentro da universidade, por exemplo? Será que é uma temática que todos dão a devida importância? Se ela também precisa ser trabalhada para, além de resgatar o passado, estabelecer conexões com o presente, né? Existem muitas pesquisas que revelam, né, o quanto essa questão ainda não está totalmente consolidada dentro das instituições escolares. E também sempre acho importante pensar quais são os atores que pensam essas questões étnico-raciais, né? Dentro da escola são professores, eles são coordenadores pedagógicos, diretores, o professor mediador, as alunas e os alunos. Será que todos esses públicos estão pensando dessa maneira, da mesma forma? A quem será que isso interessa pensar? Né?
E também acho interessante falar sobre a questão do letramento racial. O que eu observo, vou falar um pouco da minha experiência de sala de aula, que essa questão ela fica ainda bastante segregada e ainda bastante apartada em relação às pessoas que devem ou que vão pensar sobre isso. Em algumas experiências que eu já tive relatos de alunas brancas, né, falando: professora, não precisa mais falar sobre isso. Se você não fala sobre isso, a questão não existe. E aí o quanto a gente precisa despertar, não só nos alunos negros, mas também nos alunos brancos, o quanto isso pode ser dito e deve ser dito dentro de sala de aula, né? E ainda também, não só para pensar no letramento racial, mas de como pensar numa educação antirracista, né? Que é para além da questão de construir essas questões do resgate do passado, de estabelecer novas conexões com o futuro, com o presente, e de construir, quem sabe no futuro, relações antirracistas. Eu vou falar um pouquinho, agora, assim, uma outra questão importante, né, que eu coloquei no slide, no próximo, acho que pode passar, se essas questões raciais, elas são para serem pensadas somente por pessoas negras, né? Como será que também as pessoas brancas estão se corresponsabilizando com esse assunto? Elas estão entendendo que esse é um assunto também importante para ser debatido, para além daquelas pessoas que sofrem racismo, né? E aí, para falar um pouco sobre isso, eu trago algumas pesquisas, pode passar o slide, importantes, que já mapearam essas questões dentro das escolas. Eu trouxe aqui a pesquisa da Cida Bento, né, que chama Educação Infantil, Igualdade Racial e Diversidade, Aspectos Políticos, Jurídicos e Conceituais, que é um material bastante interessante para se pensar como essa educação de equidade está sendo tratada desde a educação infantil. A Eliane Cavalheiro também coloca nessa pesquisa que chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, que vai ser uma das pioneiras a pensar sobre como as crianças negras, elas não têm a devida atenção das professoras e dos professores por serem crianças negras, né? E também Nilma Lino Gomes, obrigada. A Nilma Lino Gomes, né, no livro Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolo da Identidade Negra. Nesse livro da Nilma, ela fala especificamente sobre a questão dos cabelos e de como essa questão ela é bem importante dentro das identidades raciais, da identidade racial negra. E depois ela lança um artigo, depois da tese, essa é uma tese de doutorado, ela lança um artigo porque ela vai investigar mais a fundo como esses cabelos são entendidos pelas populações negras, principalmente pelas mulheres negras. E daí ela chega na raiz do problema, que é a escola, que são as escolas e como essas mulheres passam por experiências da escola, desde muito cedo, desde a época da infância, de como esses cabelos não eram valorizados, de como esses cabelos, pelo contrário, né, além de não serem valorizados, eram sempre colocados dentro de uma norma padrão, né, da normatividade da branquitude, para que esses cabelos pudessem ser aceitos dentro da escola. Eu não coloquei aqui nas referências dos slides, mas vou falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que também eu fiz dentro de uma escola de educação infantil, de uma EMEI, com crianças de 4 e 5 anos, e que aparecia muito a questão do cabelo. O meu objetivo da pesquisa era identificar como as crianças entendiam essa questão racial. E aí, no meio da pesquisa, elas trazem o quanto essa questão do cabelo é importante e o quanto também ela está sendo desvalorizada dentro das escolas. E também, para fazer uma referência a essa pesquisa aí, também que dialoga com as outras que eu trouxe, o quanto, por exemplo, quando você deixa, por isso que eu fiz aquela pergunta inicial, a quem interessa pensar essas questões,
quando você elege, né, alguma professora ou algum professor que tem mais contato com essa questão, seja porque é uma professora negra ou porque é uma professora que entende um pouco mais sobre esse assunto, o restante da escola não se compromete em trabalhar também esse aspecto. Então, o que eu observei na minha pesquisa de mestrado foi também isso, né? O quanto a professora da turma, que era uma professora negra extremamente comprometida, fazia um trabalho interessante com as crianças, porém, essas crianças ainda estavam expostas ao racismo institucional, que é o racismo cometido por todos os outros atores dentro da escola, pelo coordenador, pelo diretor, pelas outras crianças, pelos funcionários. E o quanto isso também afeta essa criança, né? O quanto isso deixa que as identidades e que essa questão da estética, quando a gente fala de cabelo, a estética está bastante presente, o quanto essa questão estética ainda entre dentro dessa norma padrão da branquitude. Então, por isso que é importante não só nós pensarmos em aspectos o quanto os professores estão envolvidos com essa temática, o quanto eles têm referencial para falar sobre, qual é o repertório, né, que eles podem oferecer para essas crianças, mas pensar no racismo institucional, que atravessa diretamente tanto as crianças negras quanto as crianças brancas e os corpos negros também, que é o que a Vânia vai falar mais adiante. Então, acho importante pensar nisso também, nesse racismo institucional. Pode passar, por favor, a próxima? Também coloquei 2 estudos aqui que são importantes. Um da Fabiana de Oliveira, né, que fala estudos sobre a creche, práticas educativas, o que revelam e o que produzem, o que revelam sobre a questão racial, que também é uma pesquisa interessante que ela faz com bebês nas creches, que ela vai falar sobre o quanto as professoras não têm contato físico com as crianças negras. O quanto essas crianças negras, elas são não tão bem quistas quanto as crianças brancas, né? E ela comprova isso na dissertação, quando ela fala de, por exemplo, a professora que quer se aproximar mais das crianças brancas, que não acaricia o cabelo de uma criança negra, ou que essas professoras associam o corpo da criança negra com algumas questões ainda que não são muito bem entendidas dentro da escola. E, para finalizar, uma referência importante para pensar sobre as questões da branquitude, que é uma tese de doutorado da Lia Weiner-Schuckmann, que chama Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Raça, Hierarquia e Poder na Construção da Branquitude Paulistana, que é da psicologia da USP e que é importante justamente para pensar o quanto, né, essa questão dos brancos, eles se inserem ou se inseriram historicamente dentro de uma norma padrão. Ou seja, o que é padrão é branco. E todas as outras coisas que não são brancas, que o corpo não é branco, ele precisa se encaixar nessa norma. E aí a Lia Weiner-Schuckmann, ela vai fazer uma análise nesse sentido. O quanto essa questão da branquitude, dos brancos não se enxergarem como mais uma das identidades raciais, também é extremamente importante para esse debate. Então, tem as questões étnico-raciais, da estética, e o de quanto essa estética ela é atravessada por essa branquitude. O quanto essa estética impacta diretamente nessa percepção, né, que os alunos e que as alunas têm, o quanto, a branquitude impacta diretamente sobre as questões da estética, né? E acho interessante nós todos, enquanto educadores, pensarmos sobre o quanto é possível e é importante ressignificar isso tudo dentro da escola. Bom, obrigada. Obrigada, Ana Carol. Muito obrigada pelas valiosas contribuições. Nós vamos lembrar o e-mail eliette.silva1@servidor.educacau.sp.gov.br para quem quiser enviar as questões, colocando como assunto do e-mail Estética e Tecnologia Africana. E chamamos a Gilvânia para dar continuidade à AVC. Eu já vou pedir, por gentileza, para colocar o primeiro slide, por favor. Bom,
Somos vítima da nossa história e do nosso presente. Eles colocam demasiados obstáculos no caminho do amor e não podemos nem sequer gozar as nossas diferenças em paz. Quero agradecer, né, a diretoria de ensino, o convite, as minhas parceiras aqui, né, a minha unidade escolar também. Obrigada, né, mais uma vez. Eu achei importante começar, né, a fala com essa citação aqui da Ama Ato, né, uma escritora de Gana, né, para a gente começar aqui a nossa reflexão, tá? Pensando um pouco sobre estética, né, e aí fica até quase difícil, assim, a gente falar sobre estética e não falar diretamente do cabelo e falar desse corpo negro, que é o que a gente vai tentar trazer aqui como discussão, né? E aí, pensando nessa questão da estética, do corpo negro, né, nós temos a Nilma, que a Ana Carol já nos trouxe referência também aqui pra gente, né? Ela diz: o corpo humano é o primeiro motivo de estética, de beleza, possuidor de um elemento maleável, que, tal como a madeira e o barro, possibilita diferentes recortes, né? Detalhes e modelagens. O cabelo. Por isso, corpo e cabelo, no plano da cultura, puderam ser transformados em emblemas étnicos, né? E aí ela diz ainda assim: o cabelo sozinho não diz tudo, né? A sua representação se constrói no âmago das relações sociais e raciais. Pegar no cabelo é tocar no corpo. Cabelo crespo e corpo negro, colocados nessa ordem, são expressões de negritude. Por isso, não podem ser pensados separadamente, né? Essa aqui é uma reflexão, aqui é um trecho de um dos textos, né, da Nilma, que é importante para a gente pensar, inclusive, dentro do nosso ambiente escolar, o que conta o corpo negro, o que conta o cabelo negro, como esses corpos se organizam, o que dizem, né? E para a gente, inclusive, pensar e entender se nós estamos com essa escuta ativa e com esse olhar atento, de fato, para esses corpos e para esses cabelos, né? Quais são as referências e memórias que eles trazem, que carregam, que nos contam, né? E aí, pensando um pouco nessa questão que passa pela questão do cabelo, e por que o cabelo, né? Porque nós temos relatos, inclusive, de algumas autoras, como a Bell Hooks, que nos conta, né, em um dos seus textos, Alisando Nossos Cabelos, ela traz uma experiência dela, né, de família, inclusive. E aí depois, no livro Ensinando a Transgredir, ela também traz relatos dela, já dentro da universidade, principalmente com relação ao cabelo e com a presença dela, né, como uma mulher negra, né? Então, é importante a gente passar por essa discussão, por essa questão do cabelo, né? Porque aí a gente tem duas questões. As mulheres negras passam pela questão do alisamento, né? Dessa força do alisar e do encaixar dentro de um padrão branco, né? Aquilo que é aceitável, né? E por outro lado, nós temos os homens, né, que ainda crianças passam por aquele processo do corte, né, para que os cabelos sejam domados, para que os cabelos estejam sempre no lugar e para que tenham uma aparência tida como aceitável. Então nós temos essas duas questões aí das mulheres negras, da questão do alisamento, e eu ainda colocaria também a questão do trançar, né, porque a gente tem uma questão histórica da trança, né, mas a gente também tem a questão da trança para para deixar o cabelo no lugar, né, para que ele não saia, né, para que ele não tenha o volume que ele deve ter, o que ele pode ter, o que ele tem que ter, né? Então a gente tem essa questão também, né? E há relatos, inclusive, de artistas que depois eu vou trazer para vocês aqui no final, né, que presenciaram situações de mães com os filhos pequenos indo ao salão
para cortar os cabelos, para dizer, não, vai ficar melhor assim, né? Mas a gente sabe que todo um contexto, inclusive nessa questão da aceitação na escola, né? Dentro da educação infantil, e as representações, inclusive, que faltam, principalmente na educação infantil, com relação a essas crianças, né? Então, para a gente pensar um pouco nessa questão da estética, a gente passa por esse caminho, assim, a gente passa por essa discussão do cabelo. Seguindo um pouco nesse pensamento aí a gente vai para a questão da representatividade, que é uma questão que a gente sempre fala, que a gente discute, que a gente, inclusive, vê bastante aí nas mídias, né? Hoje em dia tem algumas palavras que estão são bem bacanas, né? As pessoas falarem e tal, e representatividade é uma delas, né? Mas que para a gente é extremamente importante, faz todo sentido quando a gente pensa na questão da estética também, né? Principalmente voltada à mídia. Quais são as pessoas que a gente enxerga? Como são essas pessoas que estão na mídia, né? Principalmente nas grandes mídias aí, que estão nas publicidades e tal. Dentro da nossa escola, da nossa unidade escolar, quem são as coordenadoras? Quem são as professoras? Quem são as diretoras, né? Quem representa a escola, né? Então, a gente entender essa questão da representatividade e ocupar esses lugares de modo, obviamente, competente, né? É extremamente importante. E que os alunos também, as alunas, percebam, né, essa questão da ocupação e da representatividade em todos e qualquer espaço, né? E aí vem essa questão também do corpo. Eu vou pedir, por gentileza, para passar o próximo slide. Né? Tem aqui uma citação aqui da Sandra Petit, que também é uma das referências, depois eu vou trazer para vocês, né? Onde ela diz, tudo parte do corpo, o corpo é referência, né? E em seguida tem também uma citação da Bell Hooks, que diz, dentro do patriarcado capitalista, o contexto social e político em que surge o costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos, essa postura representa uma imitação da aparência do grupo branco, dominante e, com frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser somado à baixa autoestima, né? Então, quando a gente trabalha essa questão do cabelo, a gente vai diretamente falar da questão de resistência e da questão da autoestima, né? Aceitar o cabelo, respeitar o cabelo do outro, entender o corpo e o cabelo do outro, inclusive esse trabalho de autoestima, né? E aí, com base nisso, a Bell Hooks, e aí eu falei dessa questão do corpo político, né? E aí a Bell Hooks diz: os penteados naturais eram associados à militância política. Muitas jovens e muitos jovens negros, quando pararam de alisar o cabelo, perceberam um valor político atribuído ao cabelo alisado como sinal de reverência e conformidade frente às expectativas da sociedade, né? Então a gente tem aí um passeio, uma transição também, né? Dessa questão, dessa mutilação mesmo que a gente passa, que a gente sofre, que é a questão do alisamento, do cortar o cabelo, do prender o cabelo, do puxar, do estar sempre no lugar, e dessa questão de entender o quanto o meu corpo ele é político e do quanto ele também comunica, né? Porque o corpo ele é fonte de saber e ele é produtor de conhecimento, né? E aí a gente tem essa questão dessa militância. Quando jovens entendem, né, a potência que tem o seu corpo, o seu cabelo, o seu posicionamento e a ocupação em vários lugares, essa militância, esse corpo, ele se torna político, ele é político, né, mas ele se torna consciente de fato, né? E aí, seguindo um pouco nessa questão, eu acho que é importante a gente pensar, que inclusive a Ana já pontuou um pouquinho aqui para a gente, para a gente falar sobre estética, né, para a gente trazer essa reflexão, a gente precisa também, de fato, primeiro ter um acesso ali a algumas informações para a gente conseguir mediar algumas situações que nos aparecem dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, né?
Só que também a gente precisa exercitar um pouco essa questão da aceitação e entender o contexto, como a Ana já falou, que o racismo não é somente uma pauta para pessoas negras, né? As pessoas brancas, as pessoas, elas têm o dever também de pontuarem, de trabalharem, enfim, de combater, né? Essa agressão, né? Que a gente tem aqui, né? Então, assim, para a gente trabalhar, para a gente refletir sobre essas questões, a gente precisa também acreditar nisso, né? De fato, né? A gente precisa realmente ter uma consciência e trazer de fato essa discussão, porque fica nítido também as importâncias que a gente dá para determinados assuntos, né? Então, pensando nisso, a gente tem aqui uma passagem da Nilma. Ela diz: a questão racial em um país racista sempre será política e ideológica, quer queiramos ou não, pois se contrapor ao racismo é se contrapor às práticas, posturas e ideologias. Exige posicionamento e mudança de comportamento, né? A gente já tem uma situação dentro da escola desses corpos, né? A gente precisa entender, enxergar como eles se movem, como eles estão no ambiente escolar. E entendendo esse movimento todo, a gente vai conseguir conduzir, mediar toda a situação de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, é importante que a gente, inclusive, enxergue essa mudança, né? E que a gente também se proponha a mudar para, inclusive, traçar e trazer o trabalho de uma forma mais tranquila, tá? Dentro dessa ideia do ambiente escolar, e aí pode colocar o slide novamente, por favor? Isso. Pode passar mais um, por favor? Aí, né? Já trazendo aqui algumas ideias, algumas propostas para a sala de aula, para o ambiente escolar, eu trouxe aqui uma autora, Inaicira Falcão, que ela diz: o corpo é, portanto, um elemento portador de conhecimento e de expressão, levado em consideração na comunicação, aqui no caso da dança, né? Mas a gente já entende aqui nesse começo da citação da Inaicira. O próximo, por gentileza? É esse mesmo, obrigada. Essa questão do portador de conhecimento e de expressão. E isso é importante para a gente conseguir pensar, inclusive, propostas diferenciadas para além do cabelo, tá? Cada pequena parte desse instrumento tem sua importância no processo. Conhecê-lo possibilita ao indivíduo uma consciência de seus poderes e de sua limitação física, permitindo uma forma coerente de expressão, né? Aqui a Inaicira, eu trouxe aqui para vocês, ela traz uma experiência também de dança a partir dessas manifestações, dessa referência da dança, da corporalidade negra, né? Dessas danças de matriz africana e afro-brasileira. E ela fez uma experiência com algumas estudantes, né? Então, uma dica também para vocês terem acesso aí de uma proposta mesmo dentro da educação, né? Além disso, nós temos uma experiência da Sandra Petit numa escola pública, né, lá no Ceará, que vai justamente trabalhar essa ideia do corpo negro, né, muito além do cabelo, né? Então, tem aqui o texto. E aí tem a ideia da pretagogia, né, que também é uma metodologia e bacana para a gente acessar, para a gente tomar conhecimento, né? Mas tem essa experiência mesmo de trabalhar que corpo é esse, como que esse corpo se move, como que ele está colocado dentro do ambiente escolar. O corpo movimentado na sala de aula gera sensações muitas vezes inusitadas, desejos escondidos, sonhos adormecidos, vontades silenciadas, né? E quando o corpo é movimentado pelo professor, as sensações incidem com mais veemência, despertando no terreno da sensibilidade o orgulho de ser negro,
né? E aí dentro aqui, já entrando aqui nas dicas também e propostas de trabalho dentro de sala de aula, vocês podem também, uma sugestão, usar o samba O Dono do Corpo, Muniz Sodré, para justamente entrar dentro dessa metodologia da pretagogia, que é justamente trabalhar a questão do corpo negro e essas memórias, né, que geralmente ficam silenciadas, né, que geralmente ficam ali escondidas e que por diversos motivos que a gente já entende, já sabe, não, esses alunos, essas alunas, essas pessoas pretas não conseguem colocar para fora, não conseguem traduzir. E a questão do movimento está sempre bem aqui aparente, né? Porque é o movimento que faz com que esses corpos se manifestem e se coloquem nos espaços, né? A gente trabalhando um pouco essas questões, principalmente a questão do cabelo, né? Fica mais fácil a gente trabalhar essa questão da autoestima, dessa questão da resistência, né? Porque eu me colocar no lugar como sou, com o meu cabelo da maneira que ele é uma questão de resistência, é uma questão de autoestima também. E aí a aceitação, ela fica mais tranquila, ela vai passando de uma maneira mais tranquila nesses corpos que aí a gente vai acompanhando, inclusive desde a educação infantil. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu trouxe também algumas sugestões de artistas, além dos que nós já costumamos trabalhar em sala de aula, né? Abdias do Nascimento, Ruth de Souza, Mercedes Batista, né? Grande Otelo, né? Além desses artistas que a gente já conhece, que a gente já trabalha, pode passar por gentileza o slide. Nós temos aqui núcleos, grupos, enfim, artistas que são sugestões e são pessoas, núcleos acessíveis para a gente ter como referência mesmo de trabalho, né? Então temos aí o Núcleo Vênus Negra, a Ouvindo Passos, Asile Coletivo de dança, de teatro, Capulanas, o Saloma Salomão, alguns inclusive são professores, né? O Saloma, por exemplo, professor na PUC, né? Aí nós temos a Deise de Brito, também acadêmica artística, artista, né? Mônica Cardim na fotografia, Paula Salles, Felipe Cirilo, e Nayara Araújo. E eu não coloquei também numa separação, né, do que é dança, teatro, do que é música, do que é... Porque essas pessoas estão juntas e misturadas e elas se complementam, né? Aí tem mais um slide, por favor. Continuando, o Guilherme Botelho, a Companhia Sansa Croma, Rosana Paulino, Ismael Ivo, a Tula Pilar, que infelizmente nos deixou este ano, né? Acho que tem mais um. A Luciane Ramos, Lineker, Larissa Luz, Banda Izé, Batucada Tamarindo, né? Então são várias dicas aí de artistas. Além disso, nós temos a Mariene de Castro, que é também mais... a gente já conhece um pouco mais, já está mais na mídia. Temos também a Nave Gris. São artistas, pessoas negras que a gente pode usar como referência também, que a gente pode trazer para a sala de aula também. Para finalizar aqui, finalizando a minha fala, pode passar o slide, por favor? Em uma cultura de dominação e anti-intimidade, devemos lutar diariamente por permanecer em contato com nós mesmos e com os nossos corpos, uns com os outros, especialmente as mulheres negras e homens negros, já que são os nossos corpos os que frequentemente são desmerecidos, menosprezados, humilhados e mutilados, em uma ideologia que aliena. Celebremos os nossos corpos, participamos de uma luta libertadora que libera a mente e o coração. E é com esse trecho, né, aqui da Bell Hooks, que eu encerro aqui a minha fala, né, agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês, né,
E é isso, obrigada. Obrigada, Giovânia. Contribuições muito boas, né? Então, vocês percebam que tudo remete a essa questão da valorização, né, da questão africana, afrodescendente, e que nós temos alunos lá que realmente merecem ter essa visão, e mais que isso, né, eu acho que esse, assim, encorajamento para o professor estar falando, para estar buscando, para estar indo atrás realmente a fundo, saindo um pouquinho dessa literatura tradicional dos livros didáticos, né, para poder realmente estar atingindo tanto alunos brancos quanto negros, mas para estar falando sobre o racismo, para estar falando sobre a valorização da cultura africana, né. Nós vamos ter agora um momento de interação, né? Então, nós temos as perguntas que chegaram pelo e-mail. Tenho aqui 2 perguntas. A professora Regine Cândida dos Santos, Jardim Santa Maria, tem 2 questões. Então, eu vou ler as questões e aí vocês verificam, né? Eu acho que seria... A primeira, as 2 acho que seria mais para a Giovânia, mas vamos ver, né? Então, o que sugerem para o trabalho de valorização da estética e identidade africana, além da questão dos cabelos? Então, seria a primeira pergunta. E a outra pergunta é como abordar a polêmica do uso de turbante por pessoas brancas? É apropriação cultural? Então, são 2 questões que a professora Regine do Jardim Santa Maria 3 nos remete hoje. Gostaria de responder, Gil? Com relação à primeira questão que ela trouxe, né, e fica aqui, inclusive, vou reforçar aqui a dica, né, da pretagogia, né, e do trabalho da Sandra Petit, né, porque ela vai justamente além dessa ideia do cabelo único e exclusivo, né, é que assim, tem uma questão... só que tem uma outra questão também que não tem essa separação, né? Assim, quando se trabalha a questão estética, né? Inclusive, numa passagem aqui do texto, ela diz, né, que o cabelo crespo e o corpo negro, né? Nessa ordem e sem essa separação. Né? Porque existe uma questão de identidade também, né? É pelo cabelo que a gente começa a entender essa violência que a gente sofre, né? E toda essa mutilação que a gente sofre. Então é pelo cabelo que toda essa violência racista se inicia, né? Com o alisamento, ou com o corte, ou com ele estar preso, né? No entanto, tem essa questão do corpo, o movimento, essa questão da dança e da pesquisa, como eu citei, inclusive, com Samba, o dono do corpo, que você traz essa ideia para as memórias corporais e a partir dessas memórias corporais você trabalhar. E aí eu fico aqui mais uma vez, sugiro mais uma vez a leitura, né, do Pretagogia, de alguns textos da Sandra Petit, porque ela traz sugestões ali diante da experiência que ela teve bem bacana. A questão da apropriação cultural, o uso de turbantes, gostaria de falar um pouco? Não posso falar, depois a gente pode se complementar na fala. Pode começar. Uma de cada vez. Bom, então eu vou começar falando um pouco da questão da apropriação cultural. Era uma coisa que a gente estava conversando mesmo antes da videoconferência, que a apropriação, ela tira todo o caráter político, como a Giovânia colocou, político, ideológico, de um elemento, né, que é muito significativo para as populações negras, como é o caso do turbante, por exemplo, né, esvazia o turbante de sentido e aí essa pessoa que está esvaziada de sentido usa aquele elemento como só um adorno. Então, é uma apropriação cultural, sim, né, na minha leitura, o uso de turbante em pessoas brancas, porque geralmente, né, nós tivemos casos na mídia, inclusive, sobre isso, porque geralmente as pessoas não estão apropriadas de fato do que aquele símbolo significa, né? O que significa usar um turbante, o que significa... de uma maneira histórica, né, e de uma maneira cultural, quais esses elementos, essas culturas remetem ao uso do turbante. Então, na minha leitura, é uma apropriação cultural indevida, sim. E eu acho que tem ainda a questão, assim, qual o retorno que se dá
para a população, né? Então, a gente está falando aqui da população negra, desses povos pretos e tal, mas assim, principalmente quando chega no universo da moda, por exemplo, que nós tivemos aí várias situações, né, de muitas artistas brancas que estão na mídia, que são essas referências que nós temos, e é por isso essa questão da representatividade também, quantas mulheres pretas nós vemos na mídia usando os turbantes, né, e de fato tendo essa possibilidade. Então, assim, qual é o retorno que se dá dessa população branca, né, em relação ao turbante para essa população? Né? Você simplesmente se utiliza de um elemento que é cheio de significado e importância, né, para essa população e dentro de algumas manifestações, inclusive, né? E qual o retorno? O que se devolve para essa população? E a gente pode pensar, inclusive, né, na população indígena, quando a gente se utiliza mesmo como um objeto de estudo, né, como um adorno, como uma situação meramente decorativa e esvaziada, como a Ana já colocou para a gente. Obrigada, meninas. Pessoal, mais questões que surgirem, vocês podem enviar por e-mail, que nós vamos responder posteriormente, tá? Nós agradecemos muito a participação de vocês, o aceite do convite, né, de vir até a diretoria para estar falando sobre essas reflexões, que essas reflexões elas possam auxiliar o trabalho dos professores em sala de aula sobre a temática africana, afrodescendente, relembrando mais uma vez que através da valorização da cultura africana e dentro do contexto histórico e social que a gente tá nesse momento, isso também vai valorizar a identidade racial e diminuir talvez aí, quem sabe, né, minimizar as taxas de violência, né? Eu convido as meninas a fazer um breve convite, mas antes deixo fazer um outro agradecimento. Então nós temos aqui as bonequinhas que uma professora Regine, que nos fez as perguntas também, nos enviou, né? Ela tem esse trabalho com raiz e nós temos muito disso, né? Muitas colegas aqui da rede que trabalham com esse trabalho. E agradecer a essa composição da mesa aqui também, a Ana Carol, que trouxe lá a toalha lá de Moçambique, né? Então nós agradecemos aqui, tá? Meninas? Bom, eu queria agradecer e dizer que esse espaço é importantíssimo, que a gente continue falando dessa temática dentro da diretoria e dentro da rede, e que eu me sinto muito privilegiada de fazer parte dessa diretoria, porque o trabalho sobre o ERER aqui está sendo um trabalho cada vez mais rico. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer também, quero agradecer minha filha Odara, que me dá forças todos os dias. Agradecer a minha unidade escolar, a possibilidade de estar agora coordenadora pedagógica, formada em artes, né, em dança, e é um espaço extremamente importante, né, de representatividade. Então, quero agradecer a minha unidade escolar, a minha diretora Fátima, pela oportunidade, aos meus alunos, às minhas alunas e aos meus colegas professores e professoras. Obrigada, meninas. E nos despedimos aqui, pessoal. Muito obrigada, tá?